Bom, pessoal, hoje nós vamos ver uma aula curta sobre esses três textos aí para ilustrar para vocês o conceito de sistema político virtual elaborado pela Pippa Norris e a natureza dinâmica dessa interação entre políticas, processos políticos, instituições políticas e as tecnologias digitais. Não deixem de assistir esse vídeo do Sérgio Amadeu no YouTube, onde ele faz um resumo do artigo dele sobre a internet. O Sérgio Amadeu é um dos maiores especialistas do Brasil em internet política. E esse vídeo é bastante interessante. Então a aula de hoje vai ser curta. Eu vou só expor a importância da Pippa Norris para essa reflexão sobre a internet, que é uma cientista americana de Harvard, e ilustrar o caráter dinâmico dessas relações entre internet e política através dos estudos de caso. Eu indiquei alguns textos meus para vocês terem aí uma ideia, né, de como a internet pode ser trabalhada dentro dessa perspectiva mais institucional, porque é a linha que eu pesquiso mais. Então esse é o site da Pippa Norris, lá em Harvard, é um site bastante rico, tem bastante coisa. Então eu recomendo que vocês façam uma visita lá, vale a pena para quem é cientista político, ela pesquisa em várias áreas, sempre com estudos interessantes. Aqui é a página dela do Google Scholar, né? E vocês vejam que o artigo dela mais citado, o livro dela, o trabalho dela mais citado é esse livro aqui, Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, que é justamente o texto onde ela vai abordar a questão da internet e vai apresentar o conceito de sistema político virtual ou sistema político digital, como a gente diz hoje. Ela apresentou aqui nesse livro, aquele livro lá que está citado lá. Vocês podem achar por aí, né, em algumas edições, se você, quem quiser comprar ou adquirir de outra forma, vale a pena. É um livro que ainda hoje vale a pena ser lido, porque ela faz um resumo geral de toda a literatura da época sobre o tema, e uma investigação empírica bastante densa. Então está aqui, uma versão ampliada do livro. E aqui é o conceito de sistema político virtual, né? Que a gente pode hoje, alguns não gostam de utilizar essa palavra virtual, porque acham que é uma dimensão, um elo da realidade também. Mas a gente pode mudar por digital sem problema nenhum. Então é uma adaptação do conceito de sistema político, né, onde ela vai detectar de forma pioneira, já no início do século, essa tendência dos vários atores, das instituições, né, transferirem suas atividades para as plataformas digitais, de forma cada vez mais intensa. E o cidadão interage com essas instituições aqui, né? Como eu expliquei para vocês. Então, você tem aqui instituições que estão fora do sistema estatal no sentido estrito do termo, que é o Estado, né? São os órgãos do Executivo, o Parlamento e o Judiciário, o sistema estatal no sentido estrito, e aqui organizações não estatais da sociedade civil que interferem, que se relacionam mais de perto com o Estado, o aparelho de Estado estrito senso. Né? Não só o governo, que a gente entende como governo, né? Mas também o parlamento, o judiciário e outros órgãos estatais que também têm atividade política. E a questão que se coloca hoje é o que é esse cidadão aqui? Né? Que tipo de atuação que ele tem na internet? Isso que a gente vai ver. E é da interação de todas essas instituições que surge uma decisão, que é tomada uma decisão, surge um resultado. E aqui a ideia mais geral disso é que você tem um ambiente, né? Um environment social e econômico e tecnológico,
E essas várias instituições vão se adaptando a esse ambiente para se tornarem competitivas. E isso vai ocorrendo à medida que as tecnologias, em geral, não só tecnologias de comunicação, vão se desenvolvendo, vão evoluindo. Né? E ela escreveu esse texto aí quando ainda tinha um website, estava na época da web ainda. Né? Tinha a grande plataforma de atuação eram os websites. Hoje não, hoje já existem milhares de outras plataformas, como a gente vai ver. Então aqui o meu estudo eu me baseei, a minha linha de pesquisa se baseia estritamente nesse trabalho da Pippa Norris. Né? Eu comecei a me interessar no estudo, na pesquisa sobre internet, através da leitura desse livro da Pippa Norris. E minha primeira pesquisa assim, mais relevante, vocês podem baixar aí na internet, clica lá no link que está lá o livro, né, que eu publiquei. Eu fiz uma análise de conteúdo dos websites. Né? E aqui, para dar instrumentos de verificação, né, eu botei os códigos lá que eu usei. Então, eu fiz uma análise de conteúdo, eu mesmo fiz, porque eu estudava parlamento, e fiz dos estudos latino-americanos, dos legislativos sul-americanos e dos legislativos brasileiros, em escala subnacional. Então, cheguei lá aplicando aqueles códigos, né, qualitativos, fazendo uma pontuação ponderada, eu cheguei a esse ranking, né, e a partir daí fiz algumas inferências gerais, porque na época, né, a preocupação ainda era com a transparência das informações, né, e ainda estava no início esse processo do parlamento transferir suas atividades para plataformas digitais. O outro artigo que eu fiz, que eu escrevi, é sobre as eleições. Eu fiz uma análise longitudinal através de uma base de dados, de um monitoramento que eu fiz durante várias eleições sucessivas. Esse artigo foi um artigo de síntese, e onde eu aplico a tipologia do Wilson Gomes de campanhas eleitorais, que ele desenvolve nesse artigo, que a gente vai ver ele, vamos voltar a ele, para ver se essa tipologia é aplicável empiricamente. Então é o estágio pré-web, onde os candidatos tinham basicamente ferramentas como e-mail e newsletter, não tinham sites muito dinâmicos. Depois a proto-web, onde começam a existir sites, né? Mas via de regra ele reproduz as ferramentas de comunicação do mundo offline. Basicamente uma versão digitalizada dos folhetos, dos panfletos estáticos, né? Sem mecanismos de interação. Depois a era web, onde a grande plataforma são sites. Eu dou dados sobre isso aí. E a era pós-web, onde começam a ser usados, né, as ferramentas das tecnologias digitais. E aí começa o Facebook, o Twitter, depois o YouTube, depois o Instagram, o WhatsApp e agora o Telegram, que parece que vai ser a grande novidade aí das próximas eleições. Então eu faço um levantamento empírico aqui, ó, e realmente, né, mostro que você tem... Primeiro, eu tenho uma tabela lá no artigo, né, não está aqui, mas vocês podem olhar, que os websites estão decaindo, porque o website é uma coisa que tem um custo maior, né? E as redes estão aumentando. E as redes mais usadas são principalmente o Facebook, o Twitter e o YouTube menos. Né? E agora é o Instagram, a grande rede é o Instagram. Eu vou até fazer esse levantamento aí nas próximas eleições. Então, nesse artigo aí, tem um apêndice onde eu cotejo, onde tem duas colunas, onde eu cotejo as características das eleições no mundo offline, e em outra coluna as características das eleições no mundo online. Eu recomendo que vocês estudem, o artigo é muito grande, não dá para ler tudo, mas eu recomendo que para a próxima aula vocês estudem esse apêndice aí, que a gente vai debater.
E qualquer dúvida vocês colocam lá. A gente vai voltar a esse tema várias vezes das eleições, porque as eleições são um dos elementos do sistema político. Né? Outros elementos são o parlamento, os partidos políticos. Né? Então a gente vai justamente estudar isso nas organizações representativas. Então é uma aula curta, eu queria só esclarecer para vocês essa natureza dinâmica do uso das tecnologias de comunicação nas eleições, que muda de eleição para eleição. Então é isso aí, pessoal.